A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, meu Salvador. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Quero vos trazer aqui uma palavra para a nossa meditação, aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 10, que diz o seguinte, o versículo 44 e o versículo 45. Nós vamos ler dois versículos. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham ouvido com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Louvado seja Deus. Eu quero trazer aqui um assunto sobre provas do genuíno batismo no Espírito Santo. Quando nós olhamos aqui para essa palavra, é muito fraca, viu, irmãos? A internet que tal da hora está dando baixa, mas eu creio que a gente vai conseguir aqui concluir esta live, essa palavra. Eu creio em nome de Jesus. Como eu estava dizendo, a própria Escritura Sagrada, ela diz que nós devemos examinar e provar tudo que se apresenta como sendo de Deus. O apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5:21, que nós temos que provar tudo. Então, acredito que quando nós olhamos para essa questão de examinar, porque a gente tem que observar. E o próprio apóstolo João, na sua epístola, no capítulo 4, ele vai dizer o seguinte, no versículo 1, ele diz: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Então a gente segue aqui alguns princípios bíblicos para provar ou testar se é de Deus, um caso declarado de batismo no Espírito Santo. A gente observa então o primeiro tópico aqui desta mensagem, é que o autêntico batismo no Espírito Santo levará a pessoa a amar, exaltar e glorificar a Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo mais do que antes. Louvado seja Deus. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ele
ele leva a exaltar o nome do Senhor, ele leva a glorificar o nome do Senhor, não importa se ele passa por peleja, se ele passa por luta, mas ele glorifica o nome do Senhor em todas as áreas de sua vida. Quando eu falo de glorificar a Deus, eu não estou me referindo dos glórias que são dados no templo, do glória a Deus, aleluia, aquele que é de costume. E há pregadores, né, que dizem que se você não der glória, ele não prega. Se a igreja não der glória, o culto não foi bom. Eu entendo aqui com essa palavra, queridos, que glorificar a Deus, a Bíblia diz, Jesus fala assim: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Aleluia. Então, as nossas atitudes, nossas obras, elas glorificam a Deus, né? A nossa maneira de viver nesse mundo bagunçado, como cristão, a gente glorifica o nome do Senhor. E o nome do Senhor não será glorificado se nós não vivermos de acordo com a vontade dele, se não vivermos de acordo com a sua palavra. Então, alguém que foi batizado com o Espírito Santo, alguém que foi cheio do Espírito, ele passa a glorificar, né? Se levará a pessoa a amar e exaltar e glorificar o nome, glorificar a Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Leva essa pessoa a se aproximar mais de Deus. A segunda evidência que eu vejo para alguém que foi batizado com o Espírito Santo, alguém que está cheio do Espírito Santo, o verdadeiro batismo no Espírito Santo, ele aumentará a convicção da nossa filiação com o Pai Celestial. Levará a uma maior percepção da presença de Cristo em nossa vida diária. E aumentará o clamor da alma, como está em Romanos 8,15, Abba Pai. Por isso, por sua vez, um batismo no Espírito Santo, que não leva a uma maior comunhão com Cristo e a uma mais intensa comunhão com Deus, como nosso Pai, não vem dele. O que é que eu entendo com isso aqui? Eu observo aqui dentro dessa palavra que muitos que dizem ser batizados com o Espírito Santo, né, parece que eles não estão mais, não tem aquele desejo de clamar a Deus, porque a presença do Espírito Santo nos aproxima de Deus. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ele passa a se aproximar mais de Deus, entendeu? Ele clama com mais intensidade a Deus. Ele não vai ser santarrão, ele não vai ser melhor do que os outros. Não é isso. É uma pessoa que ele vai se deixar ser dominada pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Esse é o verdadeiro batismo no Espírito Santo. Ele aumenta a convicção da nossa filiação com Cristo. Nós passamos a ter uma comunhão maior com Deus, tá? Quando alguém é batizado com o Espírito Santo, não é pelo salto que ele dá, não é pelas rodadas que ele dá, não é isso. Essa pessoa que foi batizada com o Espírito Santo, essa pessoa que diz ser cheia do Espírito Santo, ela perdoa com facilidade? Ela ama com facilidade? Essa pessoa que foi batizada com o Espírito Santo, ela tem uma vida diária, uma vida de oração, né? Ela lê a palavra, porque o real batismo no Espírito Santo, ele aumenta o amor, o apreço pelas Escrituras Sagradas. Glória a Deus, né? Leva a pessoa a buscar mais dessa palavra. Amém? Porque quando a pessoa é batizado pelo Espírito Santo, ele é cheio do Espírito, a palavra faz parte da vida dele, ele não anda fora dela, tá? A pessoa que diz que é cheia do Espírito Santo, ele passa, aleluia, a ter prazer pelas Escrituras, ok? A ter prazer. Se uma pessoa que diz que é cheia do Espírito Santo não lê a palavra, tá? Não tem um prazer de andar de acordo com esta palavra, Jesus diz em João 14:23, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então Jesus está dizendo que quando nós o amamos, se nós somos cheios do Espírito Santo, nós vamos amar a sua palavra. Se alguém ama Cristo, amar Jesus e não amar sua palavra não funciona. Ele diz isso em João 14:23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra.
Meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Então, nós vamos observar que quando nós estamos, nós estamos cheios do Espírito, nós somos cheios, a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ele vive pela palavra. Ele anda, como está no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Glória a Deus. Então eu vejo que uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ele passa a ter mais prazer em ouvir a palavra. Alguém que diz que é cheio do Espírito e não gosta de ouvir a palavra, não é o Espírito Santo. É o Espírito do engano. O Espírito do engano, ele não gosta de ouvir Bíblia, tá? Pessoas que não gostam de palavra, crentes, né? Olha só, isso aqui é uma prova, mostra que nós somos alguém que é batizado com o Espírito Santo e gosta de ouvir a mensagem, a palavra de Deus. Se você observar aqui, Pedro, aqui na casa de Cornélio, no capítulo 10 de Atos, as pessoas ouviram a palavra e de repente o Espírito Santo veio e os batizou. Atos 2 também. As pessoas ouviram a palavra, foram compungidas o coração foi quebrado, aquele coração de pedra foi quebrado, e eles se arrependeram, eles aceitaram a Jesus. No segundo sermão que Pedro pregou, você também vai ver que ao pregar a palavra, as pessoas se converteram. Se você observar, quando o cristão ele está por dentro da palavra, ele ama a palavra, aleluia, você vai ver que a pessoa ele tem uma convicção, ele se aproxima, porque a palavra nos aproxima de Deus. A palavra leva a aumentar a nossa fé. Está escrito, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus, é a base, louvado seja Deus. Então, ser cheio do Espírito Santo é isso. É ter desejo pela palavra. Se você diz que é cheio do Espírito, mas não gosta de ouvir a palavra, então eu entendo, aleluia, que por outro lado, qualquer suposto batismo no Espírito que diminui o nosso interesse em ler a palavra de Deus e cumpri-la, não provém de Deus. Amém? Qualquer outro desejo, qualquer batismo que vier e não te levar, não te impulsionar a ler a palavra, a ter interesse por ela. Você pode dizer assim, irmão, mas eu não tenho leitura. Mas você vai ter desejo de ouvir. Glória a Deus. Você vai ter desejo de ouvir a palavra, de que alguém fale da palavra, leia a palavra para você. Viu? Então a gente vai observar que o batismo, o verdadeiro, o genuíno batismo, a genuína prova de alguém que é cheio do Espírito Santo. Aleluia. Ele tem desejo pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é inerrante, ela é perfeita, ela é pura, ela é viva e eficaz. Ela muda a nossa vida, ela causa um efeito. Então, quando obedecemos, quando estamos cheios do Espírito, nós temos que andar de acordo com a palavra. E eu entendo uma coisa, esse outro ponto eu acho interessante, é que o real batismo no Espírito Santo aprofunda o nosso amor pelos demais seguidores de Cristo e a nossa preocupação pelo seu bem-estar. Glória a Deus. A comunhão e a fraternidade cristã de que nos fala a Bíblia somente pode existir através do Espírito Santo. Veja bem, alguém cheio do Espírito Santo, ele vai evitar falar mal da vida dos outros. Tá? Ele vai frear a língua, ele vai guardar, ele vai pôr uma mordaça em sua boca. Ele vai pensar duas vezes em falar de alguém. Porque quem é cheio do Espírito Santo não perde o tempo fazendo reuniões para detonar outra pessoa, tá? Por isso que é bom você examinar. Às vezes o irmão do roda-roda, do pula-pula, é o primeiro a estar em rodinha, grupinhos de picuinhas, para destruir a amizade. Sabia que a Bíblia fala de 7 coisas? 6 coisas o Senhor abomina, aborrece. A 7ª o Senhor abomina. Aquilo para ele é nojento. Deus não se agrada disso. Então nós temos que correr aos pés do Senhor verdadeiramente. Então, se eu sou cheio do Espírito Santo, por que eu vou detonar você?
Então, quem é cheio do Espírito, quem é batizado verdadeiramente pelo Espírito Santo, e não é que esse negócio, porque não é liberto, não é isso. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, glória a Deus, ele vai evitar falar mal de alguém. Essa pessoa não vai se envolver em fofoca. Essa pessoa não vai derrubar ninguém, ele não vai espalhar inimizade. Ele não vai espalhar joio no coração dessa pessoa. Ser cheio do Espírito Santo é isso, queridos. Louvado seja Deus. Ser cheio do Espírito Santo é quando você se deixa dominar por ele. O apóstolo Tiago diz na sua carta, diz assim, que nós não devemos falar mal de ninguém. Não faleis mal um dos outros. Porque quem fala mal do irmão, julga a seu irmão. Viu? Ele está julgando. Então, imagina semear uma contenda. Deus odeia isso. Semear contenda é separar a amizade. Aleluia. Lá em Provérbios capítulo 6 fala isso. Então, se você é cheio do Espírito Santo, então por que detonar os outros? Se somos cheios do Espírito Santo, por que falar mal de alguém? Então, o real batismo do Espírito Santo, ele aprofunda o nosso amor pelos demais seguidores de Cristo. Porque se nós somos seguidores de Cristo verdadeiramente, nós não somos salvos pela placa da igreja. Você não é salvo pela igreja que você segue, pela placa que você está lá na frente. Tá bom? Ninguém é salvo por isso. Muito pelo contrário, meus amados. O que salva é Jesus. Amém? A igreja é um ponto, um local para nos congregarmos. Mas quem salva é Cristo. Então, pastor, líderes, você... Não precisa você pregar que só a sua igreja é certa. Não faça isso. Se aquele irmão que está ali, às vezes até seu vizinho, né, é de outra denominação, às vezes ele ele é uma pessoa, gente boa, mas por causa do seu ensino errôneo, do seu ensino errado que você tem ensinado, dizer que só a sua igreja que é certinha, cuidado. Em Apocalipse mostra 7 igrejas e o Senhor cobrou delas, né? Teve uma apenas que o Senhor que mostrou uma determinada perfeição. Mas será que é a sua hoje? Eu tenho certeza que não é. Amém? A igreja de Cristo, ela anda na palavra, ela obedece a palavra, ela vive a palavra. Então cuidado. Amém? Nós temos que entender uma coisa. Aleluia. Que placa de igreja não salva. Então você afirmar, você fazer picuinha, né, derrubar o irmão de outra denominação, só porque o irmão não congrega com você, isso é feio. Deixa eu te falar uma coisa. Ser pastor, ser dirigente, obreiro, não peixe no aquário alheio. Isso é feio. Eu sei que quem vai assistir essa live, que vai assistir depois, alguns aí já sabem pescar, né? Dá um trabalho para você arrumar isca, né? Às vezes é um pedaço de carne, minhocas, preparar um anzol, a linha, colocar no anzol, no caniço, na vara de anzol, na vara, né? O que acontece? Dá trabalho para você pescar. Imagina você pescar aquele peixe e colocar no aquário, e aí eu chego lá, não paguei o preço, não cavei minhoca, não fui atrás de isca, não comprei o caniço, não comprei a linha e muito menos o anzol. Eu vou lá e meto a mão e pego. Sem ter ido no mato até chegar à beira daquele igarapé, muitas das vezes de difícil acesso, e aí acabar pegando lá aquele peixe que você lutou para conquistar. Às vezes o peixe até é arisco. E aí ele vai lá, aí eu chego lá de gaiato, meto a mão no aquário, tiro o peixe e levo a minha casa. Você vai ficar constrangido com isso. Assim também qualquer líder, você que está me ouvindo, você que vai assistir, se você tem esse mal, não faça. Não faça isso. Se aquela pessoa, por livre e espontânea vontade for, amém. Mas não vá atrás. Entendeu? Se ela começar a falar mal do líder dela, porque ele não me visita, porque ele não faz isso, vai falar de você também. Manda ele tomar jeito, manda ele se converter.
Porque quem é cheio do Espírito Santo, quem é batizado pelo Espírito Santo, não fala mal da vida alheia. Isso aqui, o genuíno, a prova genuína do verdadeiro batismo, aleluia, no Espírito Santo, leva você a amar o seu próximo, leva você a se aproximar mais do seu próximo. Glória a Deus. Isso é batismo com o Espírito Santo. Não leva você a fazer acepção de pessoa, derrubar ninguém. Lê Bíblia para tu ver. Se você ler Bíblia, você não vai ser enganado. Por isso que ele está dizendo, ei, examinai se o Espírito é de Deus. Fica atento. Prova. Louvado seja Deus. Prova isso. Amém? Porque quem é cheio do Espírito Santo, evita esse mal. Tá? Ser cheio do Espírito Santo, irmão, não é fazer coisas extraordinárias. Não é isso. Não é sair pulando de um só pé dentro da igreja, não é sair quebrando cadeira dentro da igreja. Ah, o irmão está cheio do Espírito Santo. Aí sai de lá com a cara desse tamanho, zangado com o irmão. Que Espírito Santo é esse, irmão? É Espírito do engano, viu? Quem é cheio do Espírito Santo tem domínio próprio. Tem fruto do Espírito. Deixa eu te falar uma coisa, não seja casa de aluguel. Não seja uma casa de aluguel. Ser cheio do Espírito Santo, você tem domínio próprio. Como o nosso Senhor Jesus tinha domínio próprio. Tá? Falavam dele, cuspiram nele, maltrataram ele. Porém, lá na cruz, ele orou pelos seus exaltores, orou, né? Pediu para que o Pai perdoasse eles, intercedeu por eles. Se você ler Isaías 53, você vê lá um retrato da cruz de Cristo. Você vê lá um retrato de tudo que Jesus passou, um relato completo de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João. Você vê um retrato completo, né? A história completa da cruz de Cristo está ali em Isaías 53. Então, não vamos desprezar isso. Não vamos desprezar o sacrifício de Cristo, porque Ele morreu por mim e por você. Então, detonar alguém é destruir essa pessoa. Nós iremos fazer essa pessoa se afastar de Deus. Nós iremos fazer essa pessoa se afastar de Cristo. Tem tantas almas para ganharmos para Cristo. Se nós formos atrás, tem tantas pessoas decepcionadas, né? Que achavam uma coisa e de repente encontrou outra. Com líderes, com pastores. Tem muitos decepcionados. Viu? Mas por que estão decepcionados? Por causa desse tipo de falácia. Porque quem é cheio do Espírito Santo, ele passa a amar as pessoas que fazem parte de Cristo. Você entendeu agora? Ele passa a amar. Ele é diferente. Louvado seja Deus. Né? Ele tem um profundo amor. O batismo com o Espírito Santo aprofundará o nosso amor pelos demais seguidores de Cristo. E a nossa preocupação pelo seu bem-estar. Então, eu detonar você, destruir você, eu não estou preocupado com o teu bem-estar espiritual. Falar de você, detonar você para alguém, eu não estou preocupado com o teu bem-estar espiritual. Viu? Arriscado através das minhas conversas, das palavras erradas que vai sair da minha boca para te destruir. É arriscado você cair aquela pessoa cair numa depressão. Aquela pessoa entrar num processo, num psicológico dela, porque nem todas as pessoas têm o mesmo psicológico, né, forte. Muitas vezes ele tem o psicólogo dele é um pouco frágil e acaba entrando numa depressão por causa de palavras. Então cuidado. Que Espírito Santo é esse que age na tua vida? Que Espírito Santo é esse que está agindo? Cuidado. Deixa Deus trabalhar na sua vida, querido. Quem é cheio do Espírito Santo é diferente. Quem é cheio do Espírito Santo, como eu te falei, ele não quebra cadeira na igreja, ele tem domínio próprio. Outra prova sobre o genuíno batismo no Espírito Santo. Ele leva a pessoa, aleluia, é precedido pelo abandono do pecado, tá? E de completa obediência a Cristo. Por isso que a gente lê no capítulo 2, o versículo 38 de Atos dos Apóstolos, diz o seguinte, 2:38. Olha o que o apóstolo Pedro fala. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo.
Alguém que é cheio do Espírito Santo, ele evita o pecado. Como eu acabei de falar, ele tem domínio próprio. É impossível você não pecar. É impossível eu não pecar. Mas a gente tem um domínio próprio de fugir do pecado. Tá? Então, como eu estava dizendo, alguém que é cheio do Espírito Santo não é para estar fazendo coisas doidas dentro da igreja. Tá? Plantar bananeira. Não, não é isso. Ficar rodando do lado, dando soco na cara dos outros. Não, não é isso. Ser cheio do Espírito Santo leva a pessoa a viver abandonando o pecado. O pecado, a pessoa vai se afastar do pecado. Porque está escrito que nós temos que fugir. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Temos que se afastar da aparência do mal. Então, quem é cheio do Espírito Santo tem esse domínio. Por isso que o apóstolo João, na primeira carta, na primeira epístola universal, no capítulo 2, versículo 6, diz: se alguém está nele, não vive pecando, pois quem peca não viu nem o conheceu. Então quem está nele não vive pecando. Então quem está cheio do Espírito Santo, ele vai evitar. Eu vou te explicar uma coisa. É impossível eu e você não ser tentado todo santo dia. Tu sendo cheio do Espírito Santo, tu não sendo batizado ou não, tu sendo crente ou não, tu vai ser tentado. Independente de ter servido a Deus ou não, tu vai ser tentado todo santo dia. Agora vai ter uma questão. Se eu viver na prática, eu sou escravo do pecado. Mas se eu estou cheio do Espírito Santo, ele me deu domínio próprio, eu vou poder fugir daquele pecado. Simples assim. Parece difícil, né? Mas se a gente é cheio do Espírito Santo, nós temos que aprender. A Bíblia diz que o fruto do Espírito, aleluia, está em toda bondade, justiça e verdade. E também a Bíblia fala sobre os gomos do Espírito. É amor, alegria. É no livro de Gálatas, eu vou até ler aqui, no capítulo 5, eu vou ler esse texto. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos que estão entrando aí na live, tá? Em nome de Jesus. Creio na bênção de cada um de vocês, tá? Olha o que diz aqui, eu vou ler na linguagem de hoje, amém? Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Então pega isso aqui. Quanto mais cheio do Espírito Santo eu e você formos, mais domínio próprio nós teremos. Mais domínio próprio, dominados nós vamos ser. Não pelo pecado, mas sim pelo Espírito Santo. Então alguém que é cheio, batizado pelo Espírito Santo, a verdadeira prova é essa. Então quem é cheio do Espírito Santo não vive fazendo coisa doida. Porque o irmão estava cheio. Olha o que o irmão fez na igreja. Ele faz um vídeo, o irmão lá dando umas quebras de asa dentro da igreja. Isso é cheio? Não, filho. E depois do culto? Será que ele tem delicadeza? Será que ele tem domínio próprio? Será que ele tem esse amor verdadeiro com o seu próximo? Como é que nós tratamos o nosso próximo se nós dizemos que somos cheios do Espírito Santo? Porque, deixa eu te falar uma coisa sobre o amor ao próximo. Que qualidade a Bíblia diz que ele tem que ter para nós amar ele? É igual honrar pai e mãe. Que qualidade a tua mãe e teu pai tem que ter para você honrar ele? E que qualidade o teu próximo tem que ter para você amá-lo? A Bíblia não diz que ele tem que ter qualidade. Tá? A Bíblia não diz nem as qualidades do meu próximo, nem as qualidades da minha mãe nem do meu pai. Tá bom? A Bíblia não diz. Mostra na Bíblia quais são as qualidades deles. Não tem. Só diz assim: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue teu dia na terra. Porque pai e mãe não quer ver o mal dos filhos. Então ele está dizendo: honra o conselho deles. Honra aquilo que estão te ensinando para o teu bem. Porque eles não querem. Nenhum deles quer que você viva a mesma vida que ele vive. Ou já viveu. Entendeu agora? Então não importa qual é a qualidade que o seu pai possui. Que tipo de vida sua mãe leva. Não importa. Honre. Zele. Não importa a qualidade que o teu próximo tem que ter. Somente, apenas ame ele. Não importa o que ele é. A Bíblia não diz que maneira ele tem que ser. Jesus não perguntou que maneira nós éramos para ele ir para a cruz. Ele aceitou ir para a cruz. Pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pela nossa maldade, pela nossa maldição. Cristo foi para a cruz. E tudo que era para cair sobre nós,
caiu sobre ele. Então aqui está. Então, daí qualquer suposto batismo em que a pessoa, né, não foi liberta do pecado, continuando a viver segundo a vontade da carne, não pode ser atribuído ao Espírito Santo. Não pode. O apóstolo Paulo, ele diz em Romanos, capítulo 8, algo muito importante. No versículo 7, Paulo diz o seguinte. O versículo 5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, a natureza humana, né, o pecado, aquilo que é errado, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, ou seja, quanto mais cheio do Espírito formos, mais dominado por ele seremos. Amém? Então dizer que é cheio do Espírito Santo e viver uma vida completamente contrária à palavra de Deus não é batismo com o Espírito Santo. Pode ser batismo com um espírito estranho, menos Espírito Santo. Tá? Pode ser algo totalmente o contrário do que a palavra está ensinando. Mas não é o Espírito Santo verdadeiro, não. Tá bom? Paulo tinha domínio próprio. Os apóstolos tinham domínio próprio. Tá? Eles não andavam fazendo umas certas coisas doidas como a gente vê hoje, não. Tá bom? Eles não andavam criticando a vida de ninguém, não. Eles pregavam a palavra. O verdadeiro cristão, que é cheio do Espírito Santo, ele prega a palavra. Ele confronta o pecado. Então alguém que é cheio do Espírito Santo, observa a pregação dele e confronta o pecado. Porque ele está fora daquele ali. Então ele tem autoridade para isso. Então quem é cheio do Espírito Santo, ele vai confrontar o pecado. O pregador que você vê que ele só prega vitória, recebe aí, porque Deus vai fazer, porque não sei o quê, e não acontece nada disso, ele está fora do contexto da palavra. Agora, prega a Bíblia para você ver se aqueles que têm o Espírito de Deus não vão prestar atenção, se aqueles que querem ser cheios vão prestar atenção. Agora aqueles que querem viver de roda a roda, de pula-pula, de montinho, para tudo quanto é lugar, querido, ele vai sair fora e vai dizer que a pregação não foi boa porque não teve língua estranha, porque não teve uma profecia. É isso que nós temos vivido hoje. Nós estamos vivendo um tempo tão complicado na igreja que as pessoas não conseguem ir para um culto se o pregador não falar em línguas, se o pregador não entregar uma profecia. O culto não presta, porque a palavra não tem mais sentido para aquela pessoa, tá? Aquela palavra não tem mais sentido para ela. Então, mas o pecado sim, menos a palavra. Então, ser cheio do Espírito Santo, o genuíno batismo no Espírito Santo, aleluia, que nos trará mais desejo e poder para testemunhar a obra redentora do Senhor Jesus Cristo na cruz. Tá? Veja bem, quando Jesus voltou do deserto, se eu não me engano, em Lucas capítulo 4, 18, se não estou enganado, tá? Vou só dar uma confirmada aqui para depois dizer, o irmão citou um texto errado, um versículo errado. Não, capítulo 4, versículo 18. Deixa eu ver. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Olha só, a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Observe que Jesus, após vir do deserto, 40 dias depois de ter jejuado, veio cheio do Espírito Santo. Ele já foi cheio, mas jejuou 40 dias. E ao retornar, ele lê esse texto dizendo que o Espírito Santo estava sobre ele para pregar a palavra. Então, quem é cheio do Espírito Santo, ele tem desejo de evangelizar. Deixa eu te falar uma coisa. Evangelizar, segundo a gente olhar ali na Bíblia, não é estar pregando de igreja em igreja, sendo turista, não. Tá em cartaz, não. Não é isso. Evangelizar é você ir para a rua, tá? Ir atrás de pessoas. Os amigos que você tem, você ir atrás deles. Entendeu? Pegar um panfleto para ele, dar uma palavra. Isso é evangelismo. Tá bom? Falar de Cristo, falar a realidade, falar para ele que existe o céu, que existe o inferno. Falar do amor de Cristo para com aquela pessoa. Isso é evangelismo. Tá bom? Muitos dizem assim, eu estou fazendo a obra. Aí tu olha, cadê a obra que o irmão está fazendo? O irmão está no monte. Ir para monte não é fazer obra. Ir para monte é orar, buscar a presença de Deus. Entendeu? Obra de Deus é evangelizar. A maior missão da igreja na terra, a maior missão da igreja é evangelizar, pregar o evangelho. Jesus disse, ide pregar a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então é dever nosso pregar para todos. Não importa quem, não importa quem seja. É dever da igreja levar a palavra, ensinar a todos.
É dever da igreja. O problema é que quando a igreja está cheia, inchou, cresceu, o problema é que acha que não há mais necessidade de ganhar almas quando muitos estão perecendo. Então, por isso eu digo, alguém cheio do Espírito Santo, ele vai ter desejo de pregar o Evangelho. Ele vai ter desejo de falar do amor de Cristo para alguém. Conta-se uma história de um homem que trabalhava numa empresa por muito tempo, ele mais um parceiro. E um dia a empresa resolveu dar uma semana de folga para todos. E esse rapaz foi num culto e gostou do culto na semana da folga e aceitou Jesus. Ele disse: rapaz, a primeira coisa que eu vou fazer quando chegar na empresa é pregar para o meu amigo. E aí quando chegou o dia de voltar para o trabalho, ele se encontrar e disse: olha, eu fui num culto dos crentes e lá eu aceitei Jesus como Salvador. Entreguei minha vida para Cristo. E eu pensei em você. Nós temos aqui muito tempo de trabalho, nós temos 5 anos aqui trabalhando junto. Então, a primeira pessoa que eu pensei foi pregar para você. Olha o que aconteceu. Aí aquele amigo, o outro amigo falou assim: cara, eu já sou crente. Aí o que aceitou, o novo convertido, falou: tu já é crente? Ele disse: sim. Ele olhou para ele e disse: você é um covarde. Ele disse: por quê? Tem 5 anos que trabalhamos juntos. Você nunca falou de Cristo para mim. Se eu tivesse morrido, você era culpado. Olha só. O cabo aceitou, aquele homem aceitou a Jesus. Provavelmente teve uma evidência dele estar cheio do Espírito Santo, porque ele sentiu esse desejo de pregar a palavra. Como eu disse, ser cheio do Espírito Santo é poucos, tá? É poucos. Porque aqui está dizendo que nós temos que abandonar o pecado, tá bom? Tem que haver abandono do pecado. E hoje está complicado. Vocês que estão me assistindo aí sabem muito bem o que eu estou falando, que está complicado. A gente vê tanta meninice, brincadeira, as pessoas brincando com o nome de Jesus, dizendo que é Deus que está fazendo e não é Deus. Tá? Não é. É muita meninice, viu? Falta Bíblia nos púlpitos. Muitos não estão mais levando a palavra de Deus a sério. E eu quero dizer uma coisa. Vai chegar um dia, quando eu leio João 15, João 15, eu me assusto. Eu fico assustado com aquele primeiro versículo que diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Eu creio que quem já leu aí, bota um amém por gentileza, tá? Faz esse comentário aí. Quem já leu João 15 aí, bota um amém. Escreva esse amém em nome de Jesus. Mas lá é muito assustador esse texto. É muito assustador. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Aleluia. Tomara que eu e você não estejam enquadrados lá. No finalzinho. Em uma dessas partes que diz assim: todo ramo em mim que não dá fruto. Aleluia. Né? Eu vou ler o texto. João, capítulo 15. Oh, glória. Irmãos, eu estou sentindo a presença do Senhor aqui. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Aí o versículo 2. Toda vara em mim que não dá fruto. Olha só. Que não dá fruto. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, quer dizer, é cortada. E limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto ainda. Para que dê mais fruto. Tomara que nós não estejamos enquadrados na parte que não dá fruto. E a Bíblia nos chama a produzir fruto. Aleluia. De arrependimento. A Bíblia diz que nós temos que produzir os frutos do Espírito na nossa vida. Nós temos que produzir frutos dos lábios. Aleluia. Oh, glória. Por isso, nós temos que estar preparados para isso. Essa prova aqui, nós temos que buscar isso para a nossa vida, esse discernimento espiritual. Aleluia. E eu creio, aleluia, que quando buscamos esta presença do Espírito Santo, né,
a gente vê o agir de Deus. O irmão aqui, o irmão Francisco está pedindo o endereço. Irmão, o endereço da igreja na Travessa Coimbra, número 36, tá? A rua a lateral da escola José de Vá, bairro de Fátima 1, amém? E Assembleia de Deus Apacentar, amém? Assembleia de Deus Ministério Apacentar. Veja bem, e a gente vê que esse texto, ele é para nós. Se nós dermos fruto, vai ser limpo. Você sabe muito bem que uma árvore que dá fruto, tem que tirar os frutos para que ela possa produzir. Por exemplo, o cacau, já trabalhei como ajudante, né, colhendo esse fruto. E aí há uma tem que tirar para que ele produza. Quanto mais você vai tirando, mais ele produz. Então, mas aqueles galhos que não dão fruto, a gente corta ele. E aí joga fora, dependendo do lugar, tira para fora do sítio e queima. E Jesus está dizendo isso. Nós temos que produzir esse fruto. E não adianta, como eu estou dizendo, ser cheio do Espírito Santo é isso. Não é fazer coisas extraordinárias, não é engrossar a voz. Não. Não é pregar rodando, pulando, não é isso. Tem domínio próprio. Jesus tinha domínio próprio. Jesus era um ser mais cheio do Espírito Santo que Jesus não tinha. Tá? Um homem mais cheio do Espírito Santo era Jesus. Tá bom? E você vê, Jesus pregava com uma intensidade que as pessoas ficavam, até os seus opositores diziam assim: que homem é esse? Né? E fala assim, nem nós não conseguimos prendê-lo. Jesus, ele tinha essa presença na vida dele. E quando ele disse que ele ia ao Pai ia rogar para que viesse o outro Consolador, ele mandou, né, por meio do Pai, o Espírito Santo, para nos guiar nessa verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. Aleluia. O Espírito Santo nos guia nessa verdade. Por isso, quando você é cheio, essa verdadeira prova do batismo no Espírito Santo, essa genuína prova do batismo no Espírito Santo, te leva a repugnar o pecado. Aleluia. Nos leva a se afastar. Nós temos domínio próprio para isso. Então vamos lá. Nós conseguimos seguir Hebreus 12, 14 tranquilo. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém, queridos? Uma coisa eu sei, não é uma tarefa fácil ser cheio do Espírito. Porque todos os dias nós somos tentados a pecar. Vai dizer para mim que não. Todos os dias nós somos tentados a pecar. Tá bom? Se você está desanimado, se você está pensando em parar, ei, bom agora na tua cabeça, todo dia nós somos tentados, irmão. Mas não para, você não precisa parar porque você foi tentado, você não precisa parar porque você foi atingido por certas pedradas. Não, você tem que continuar na caminhada. Uma coisa é certa sobre se afirmar em Jesus Cristo. Se você ler Mateus capítulo 7, tá? Se não me engano é o 21, que vai dizer que nós temos... Mateus 7, deixa eu ver aqui para não citar texto errado, né, irmão? É o último versículo, 7:24, né? 7:24, Cadê? É isso aí. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticar, é comparado ao homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. Então tá aqui o segredo. Se você edificar a sua casa, como é que a sua casa vai estar edificada na rocha? Como é que você vai estar firme na rocha? Ouvindo e praticando a palavra de Deus. Amém? Como eu te falei, quem tem espírito do engano, irmão, na hora da mensagem ele sai fora. Tá bom? Na hora da palavra ele vai pro portão, ele inventa qualquer desculpa, ele fica agoniado. Já viu? Hoje nós estamos vendo isso. Na hora da palavra o camarada não louvou, o homem roda, o homem pula, a mulher... Meu Deus do céu. Mas na hora da palavra não dá lugar. Eita Jesus. Temos que pôr em prática, irmãos. Esse é o segredo. Pôr em prática a palavra de Deus. Outra evidência do real batismo no Espírito Santo fará aumentar o nosso repúdio às diversões pecaminosas e prazeres ímpios deste mundo, e refreando-nos a busca egoísta de riquezas e honrarias terrenas. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 12, né? Em Romanos 12, verso 2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, Romanos 12, 2 fala isso. Nós temos que viver uma vida inconformada com os prazeres do mundo. Alguém que é cheio do Espírito Santo, irmão,
esses prazeres pecaminosos, aquelas práticas que ele tinha antes, ele tem que abandonar. É necessário abandonar. Porque no momento que não é o pastor que te liberta. Eu vejo igrejas, né, que põem umas normas meio doidas assim, né? Se não for assim, aqui tu não fica. Tem que ser assim. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Deixa eu te falar uma coisa pra você, meu querido. Não é você que liberta. Tu não é Espírito Santo. Você não é o Espírito Santo. Quem liberta é o Espírito Santo. Tá bom? Mas o teu dever é pregar a palavra. Amém? O seu dever é pregar João 8, 31 e 32. Aleluia. O seu dever é pregar João 14, 6. O seu dever é pregar João 14, 1. O seu dever é pregar Hebreus 10, 36, 37, 38. O nosso dever é pregar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O nosso dever é pregar Salmo 46. O nosso dever é pregar as Escrituras Sagradas. O nosso dever é exortar a igreja sobre os espíritos de engano, como está lá em 1 Timóteo capítulo 4. Nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. O nosso dever é ensinar a igreja. Deixa que a obra quem faz é o Senhor Jesus na vida daquela pessoa. Porque quem começou a boa obra não foi nem eu nem você como pastor. Ninguém. Quem começou a obra foi Jesus. E ele vai aperfeiçoar até o dia dele. Então, se ainda não está aperfeiçoado em mim, e nem em você, quem somos nós para ajudar um outro? Né? Então essa obra vai sendo aperfeiçoada. Como que essa obra vai ser aperfeiçoada, irmão? Ouvindo a palavra, pondo-a em prática. Cada culto que você for é uma bênção de Deus para a tua vida. Louvado seja Deus. Amém, queridos? Eu creio, em nome de Jesus, que haverá uma mudança na sua vida por meio da palavra, cada vez que você vai ouvir a palavra de Deus. Tá? Não é regras de denominações que nos libertam. Quem liberta é a palavra. Pregue a Bíblia, tá aqui, ó. Pregue a Bíblia, a palavra de Deus. E deixa os resultados com o Senhor. Quando é que tu vai ver esse resultado? Quando tu vê a pessoa mudando. A irmã vai se ajeitando, o irmão vai se ajeitando, aquele irmão que era viciado em jogo de bola vai saindo fora, aquele irmão que era viciado em determinadas redes sociais, ele vai saindo fora, né? Em determinados aplicativos, ele vai saindo fora. Porque o Senhor vai fazer essa obra na vida dele, não é você. Não é para nossa pressa, é do jeito do Senhor. Porque a palavra vai causar um efeito. Se ele realmente quer ir para o céu, ele vai começar a obedecer a palavra. Mas não é do seu jeito, é do jeito da palavra. Então, o genuíno batismo no Espírito Santo, ele leva isso, a repudiar as diversões pecaminosas e prazeres deste mundo, refreando-nos a busca egoísta de riquezas e honrarias terrenas. Amém? Outra coisa, outra prova interessante sobre o batismo com o Espírito Santo é sobre nos trará mais desejo, né, e o poder para testemunhar da obra redentora de Jesus Cristo. Ou seja, quanto mais nós somos cheios, mais desejo nós temos de pregar. E outra coisa, o batismo no Espírito Santo deve despertar em nós o desejo de uma maior operação, né, no reino de Deus, e também a maior operação de seus dons em nossa vida. As línguas, como a evidência inicial do batismo, devem motivar o crente a permanecer na esfera dos dons espirituais. Então veja só, quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, ele busca os dons, discernimento. E isso é como eu estava falando no começo. A gente precisa buscar isso para a nossa vida. Para eu e nem você ser enganado, irmãos, pelo inimigo de nossas almas. Tá bom? Isso aqui serve para mim, que eu prego o evangelho, eu prego a palavra, eu pastoreio a igreja. Então é um perigo, até para mim, para você que prega, você que vai ouvir a mensagem. Já pensou alguém de repente está se deixando levar pelo inimigo e de repente, né, aquela mensagem que ele pregou foi totalmente contrária da Bíblia, tá? Um ensino totalmente errôneo. Então a gente tem que ter esse cuidado. Por isso nós temos que examinar as Escrituras, né? Meditar na palavra dia e noite, como está no Salmo 1. Temos o nosso prazer na palavra para não nos deixar ser enganado. Por isso o apóstolo Paulo disse que nos últimos dias as pessoas não iam aceitar a sã doutrina. São é aquilo que não tem defeito, aquilo que não é contaminado, aquilo que não é doente. O problema hoje é as doutrinas doentias, né? Os ensinamentos doentios, ensinamentos que já estão... ensinamento aleijado, podemos dizer isso, né? Que não tem
firmeza, que não tem uma base, entendeu? As pessoas inventam qualquer coisa. E aí o apóstolo Paulo diz que teria comichões nos ouvidos, as pessoas não iam aceitar. E o apóstolo Pedro, na segunda epístola, vai dizer, amados, que as pessoas iriam aceitar esse tipo de ensinamento. Por isso você vê falsos profetas, falsas profecias, falsas revelações, sem base na palavra de Deus. Você vê as pessoas só atrás de revelação e profecia. Quem vive só atrás de revelação e profecia, amados, ele não quer ser pastoreado, né? Quem anda em busca de igreja perfeita, de pastor perfeito, ele não quer ser pastoreado, ele quer brincar. E isso não é certo. Servir a Cristo é algo especial. É estar perto de pessoas que nós somos falhos, mas em Cristo nós somos perfeitos. Oh, glória a Deus. Aleluia. Você é falho, mas em Cristo você é perfeito. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E quando a cruz de Cristo, escuta isso aqui, quando a mensagem da cruz não é mais o suficiente, aquele líder começa a inventar meio monte de campanha sem pé sem cabeça, ensinamentos, né? Inventa de tudo nessa vida. Todo tipo de campanha bestas, ele inventa, tolas. Tá? Por quê? Porque aquela palavra, a Bíblia não é mais o suficiente, só a palavra. Ele pega um texto da Bíblia, aí pega aquele objeto para você usar sua fé. Amados, pelo amor de Deus, busca a palavra. Ei, tu é cheio do Espírito Santo? Não se deixa ser enganado. Cuidado, meu querido. Cuidado. Amém? Vai lá, pastor, irmão, prega apenas a Bíblia. É o suficiente. Paulo falou lá em Coríntios, no capítulo 2, disse, olha, quando eu fui ter convosco, nada propus saber, a não ser isto, Cristo e este crucificado. O assunto de Paulo não era outra coisa não, amados. Era apenas a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Era apenas a palavra. Então eu entendo, aleluia, que o nosso interesse também deve ser a palavra. Louvado seja Deus. Porque vai haver uma cobrança. Como eu estava citando aqui, João 15. O Senhor é o agricultor. Ele vai fazer uma limpeza na agricultura dele, no seu plantio. Seu plantio de uvas, nos seus galhos de uva. Ele vai fazer uma limpeza. Você não tem medo. Ah, porque Deus perdoa, realmente. Mas deixa eu te citar um texto aqui para você, tá? Para essa pessoa, muitas das vezes você pode até também depois citar para essa pessoa que gosta de estar toda vez caindo e levantando. Meu irmão é um cai danado. Vou só citar um texto aqui para você. Olha o que o autor da carta aos Hebreus escreveu. Eu vou ler na linguagem de hoje para ficar mais bonito, no capítulo 6, o versículo de número 4. Tá bom? O camarada que gosta de estar toda vez aí, você, né, que quer estar todo tempo, desvia para cá, desvia para ali, pega isso aqui, aí tá depois, não, porque Deus perdoa, realmente Deus perdoa, mas olha o perigo aqui. Como é que, capítulo 6, versículo 4, como é que a pessoa que abandonaram a fé pode se arrepender de novo? Ele faz uma pergunta. Aqui no outro texto fala, é impossível. Elas já estavam na luz de Deus, estavam servindo a Deus, né? Como está lá em 1 João, capítulo 1, 7, verso 7. Se andarmos na luz como ele na luz está, na luz de Deus, já haviam experimentado dons do céu. Olha só, né? Temos este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não nosso. E recebi da sua parte do poder do Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo. Já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus, glória a Deus, que a palavra de Deus é boa, e tinha experimentado os poderes do mundo que havia de vir, quer dizer, do mundo vindouro, da glória de Deus. Irmãos, isso aqui é muito sério. Amados, isso aqui é muito sério. Mas depois abandonaram a fé. Aí olha o texto de novo. É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Ei, meu maior medo é escandalizar o Evangelho. Isso eu falo seriamente. Por causa dessa palavra aqui. É impossível, tá?
quando nós passamos a pregar uma heresia, tá? Uma apostasia teológica e escândalos espirituais, escândalo da obra de Deus, tá? Não precisa eu citar aqui o tipo de escândalo que você lê Bíblia, você sabe o que é escândalo, né? Ai daquele porque vem um escândalo, adultério, fornicação, prostituição. Isso é Bíblia, meu filho. Amém? Isso é a palavra de Deus. Não estou aqui para entregar chave para vocês, não. Tá bom? Mas que eu não gosto desse negócio de chave. Eu sou teimoso. Se Jesus me entregar a chave, ele inventar de fechar a porta, eu abro. Porque eu tô com a chave. Esse negócio recebe a chave aí. Me dá a chave pra cá. Fecha a porta, Jesus, se eu não abro. Eu tô com a chave, meu filho. Para com esse negócio. Agora pega isso aqui. Aleluia. Isso é sério, é impossível fazer essa pessoa, levar essas pessoas a se arrepender de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele, estão zombando do Evangelho. Sabe o que Deus falou para Davi? Ei, tu deste motivo para que os inimigos do Senhor blasfemassem do nome do Senhor. Aleluia. Ah, Jesus. Eu sei que tu vais fazer uma limpeza na videira e não vai demorar. Deus vai fazer uma limpeza na videira. Tomara que sejamos aquela que damos fruto. Sejamos os ramos que damos fruto. Porque se não formos, nós estamos ferrados. Porque o agricultor, Jesus disse assim, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Ele é que cuida, ele que limpa os galhos da videira. Ele que toma de conta dos galhos. Amém? Se você dá fruto para Cristo, mas quem cuida quem faz a colheita desse fruto é Deus. O Senhor vai procurar frutos em mim e você. Sabe o que vai acontecer? Vai fazer conosco como fizeram. Ele fez aquela figueira que quando ela aparentava ter fruto. Se nós não dermos fruto, vai ser isso. De aparência. Ele vai procurar frutos e não vai encontrar. E vai dizer, a partir de hoje não nasce, ninguém coma mais fruto de ti. Ela secou na mesma da hora. Cuidado, amados. Vamos ter cuidado. Porque nesse tempo que estamos vivendo, queridos, está tão complicado que até nós é possível cair. Aleluia. Oh, glória. Oh, glória. Aí ele diz o seguinte, Deus abençoa a terra que recebe a chuva, a qual muitas vezes cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que trabalham nela. Mas a terra que produz mato e espinhos não serve para nada. Pegou isso aqui? Se nós só damos matos e espinhos, nós não damos fruto de arrependimento, nós não damos fruto de bom testemunho, nós estamos só trazendo escândalo para as coisas de Deus, na obra de Deus. Ele está dizendo aqui, né? Então, não serve para nada. Ela corre o perigo de ser amaldiçoada por Deus e acaba sendo queimada. Esse é o problema desse tipo de terra aqui. Está falando de eu e você, ou de qualquer um que viver no erro. Se eu viver no erro, eu tenho o perigo de ser amaldiçoado por Deus. Porém, ainda que falemos dessa maneira, meus queridos irmãos, estamos certos de que vocês têm as melhores bênçãos que vêm da salvação. Ele estava falando para o povo, né, para os hebreus, os cristãos hebreus, e aqueles estavam bem, de boa, tranquilo. Tinham bênção da salvação. Mas ai daqueles, terras que produzem abrolhos, espinhos, ai deles. Ai deles. Queridos, vamos vigiar. Por isso, esta evidência do batismo com o Espírito Santo deve ser notada, deve ser procurada com cuidado. Por quê, meus amados? Para não cairmos em determinados enganos. E como eu estou te falando, ser cheio do Espírito Santo não é isso. Não é sair quebrando tudo. Não. Não é isso. Você tem que entender uma coisa. Aleluia. Que ser cheio do Espírito Santo é ter domínio. Tá? Eu sou batizado com o Espírito Santo. E uma coisa eu venho aprendendo nesses 19 anos como cristão. A glória de Deus na estrada, caminhando com Jesus. 12 anos pastoreando igreja. A glória de Deus. Esse ano aqui, 2024, cheguei em 2012 aqui na Tailândia. Eu, minha esposa e minha filha. Nós estamos aqui faz 12 anos para a glória de Deus. Viu? Nós estamos aqui na caminhada e aprendendo dia por dia com Jesus. Porque é bom aprender com Jesus.
Não confesso que no começo queria ser desse que saia quebrando tudo, que botava o microfone aqui, saia arrebentando com tudo. Mas depois fui perceber que não é assim que se ensina. A palavra de Deus tem que ser pregada e ensinada. Então, amados, você é cheio do Espírito Santo? Então, procure os frutos do Espírito. Procure, se é verdade que você é cheio, então lê Bíblia. Medite na palavra. Outra coisa, o autêntico batismo no Espírito Santo tornará mais real a obra, a direção e a presença do Espírito Santo em nossa vida. Depois de batizados no Espírito Santo, os crentes de Atos tornaram-se mais cônscios da presença, poder e direção do Espírito Santo. Sabe o que me chama a atenção? Em Atos 4:31, a Bíblia vai dizer o seguinte: acabando eles de orar, oh glória a Deus, tremeu o lugar. Está escrito, Atos 4:31. Acabaram eles de orar. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Essa presença, esse autêntico batismo no Espírito Santo, né, nos leva a estar na direção de Deus. Agora, pega isso aqui. Como é que eu sou cheio do Espírito Santo e não estou na direção de Deus, irmão? Como é, irmã, você que diz que está na direção do Espírito Santo e só vive quebrando a cara? Está na direção do Espírito Santo e só vive na prova. Não, peraí, tem alguma coisa errada. Ou você está na direção de Deus. É melhor você orar agora. Né? Quem não ora pedindo a direção de Deus agora, vai orar chorando, pedindo para que Deus resolva o problema. Louvado seja Deus. Né? Que Deus abençoe os irmãos que estão chegando aqui na live agora. Em nome de Jesus. Então pega isso aqui. Se você não ora pedindo a direção de Deus agora, vai pagar um preço alto. Então, olha o que diz em Romanos, capítulo 8:14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, quem é guiado pelo Espírito de Deus não toma atitudes erradas. Tá? Até se é solteiro, ele não vai se juntar com qualquer um. Não vai casar à toa. Não, ele vai esperar em Deus. Viu? Se o homem é solteiro, também vai esperar no Senhor. Ele não vai andar se prostituindo, não vai andar mentindo. Não. Né? Eu creio, irmão. O processo é pesado, mas a vitória vem. Eu faço é crer nessas coisas, viu, meu querido? Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Então, quem anda na direção do Espírito Santo, amados, ele aprende a esperar. E Deus te fala uma coisa. A espera de Deus é perfeita. Quando você passa a esperar, irmão, o processo é lento. Porque Deus não trabalha, não é como nós pensamos. Então, muitas das vezes, para nós recebermos algo, nós temos que aprender a esperar um tempo. Tudo há um tempo. Então, quem é cheio do Espírito Santo, ele vai andar nessa direção. O apóstolo Paulo, no capítulo 16 de Atos, está escrito que eles foram pregar a palavra de Deus numa cidade. No versículo 6, se não me falha a memória, tá certo. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Versículo 7. E quando chegaram a Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Veja bem, mas então o apóstolo Paulo se deixou ser levado pelo Espírito Santo. Então nós como cristãos, irmão, Paulo era comum, um homem comum como que nem nós, que nem eu e você, porém se deixou ser guiado pelo Espírito Santo. O problema de hoje é uma tal de uma emoção. A pessoa diz que é cheio do Espírito Santo. Mas quando sai do culto, não põe em prática a palavra. Não põe em prática. Não busca. Olha, os discípulos em Atos 2 foram batizados, os apóstolos. Em Atos 3, houve um milagre. Aconteceu algo sobrenatural. Já no capítulo 4, eles estavam orando. Alguns foram presos. E de repente, eles saíram da prisão e foram orar. Se reuniram para orar. Poderiam ter deixado de lado. Não, eles foram orar, buscar a direção de Deus. Aí o texto, do versículo 31, vai dizer que eles, aleluia, eles foram cheios do Espírito e com interpretez. Então, ser cheio do Espírito me traz interpretez para pregar, para discernir aquilo que está para acontecer na minha vida, tá? Ser cheio do Espírito Santo não é só passar revelação para a vida dos outros. Revela a vida de todo mundo, não revela dele mesmo. Aí só vive quebrando a cara. Sabe, mas o irmão é profeta, só vive no piseiro, só tá caindo. Não. Se o Espírito de Deus revela a vida de alguém, tem que revelar a direção dele para você. Essa é a verdade. Eu vejo assim.
Porque se eu sou guiado pelo Espírito, aí o texto vai dizer, nós somos filhos de Deus. Se você é guiado pelo Espírito de Deus, você é filho de Deus. E ser guiado pelo Espírito de Deus é buscar a direção de Deus. Você precisa buscar essa direção para a sua vida. Esse é o segredo da palavra de Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor. O nosso último tópico é esse. Aleluia. Se nós somos batizados com o Espírito Santo, esse é um autêntico batismo, levará eu e você a andar na direção do Espírito Santo. Glória a Deus, tá? Então, alguém que diz que é cheio do Espírito Santo, só fala em língua, mas não tem direção do Espírito, não é do Espírito Santo, não. Cuidado. Ele pode ser carro de aluguel. Já viu o carro de aluguel como é que é? O vizinho do teu lado tem uma casa alugada. Aí hoje tá um crente lá. Aí tu escuta indo o dia todinho. Mas 3 dias depois tu vê lá, entra uma pessoa que não é crente. Aí de repente tá tocando uma música imoral, uma música mundana. Então tem crente assim, em casa de aluguel. Uma hora ele tá dando lugar pro Espírito Santo e outra hora ele tá dando lugar pro diabo. Viu? É assim. E deixa eu te falar uma coisa, possessão demoníaca, nem todo mundo cai possesso, tá? Nem todo mundo. Louvado seja Deus. A paz do Senhor, irmão Antônio. Eu creio. A irmã Ruth, né? Deus abençoe em nome de Jesus. Antônia Ruth, isso. Boa noite, a paz do Senhor. Então é isso. A Bíblia diz que Satanás entrou em Judas e ele não caiu possesso. Tá bom? Satanás usou a boca de Pedro. E Jesus falou para ele assim: para trás de mim, Satanás. Pedro não caiu possesso. Tem demônios, irmão, que é complicado. Pessoas possessas, usadas, ele não vai cair possesso. Viu? Então nem todo mundo que está possesso pelo diabo vai cair rangendo os dentes. Tá? Nem todo mundo. Amém, queridos? Então, que Deus venha abençoar a sua vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus, irmão Oséias, né? De Cametá, Bacuri Cametá. Eu creio que Deus abençoe a vida de vocês. E eu quero fazer uma oração com vocês. Amém? E avisando que amanhã também eu quero fazer outra live. Em nome de Jesus. Fazia dias que eu não fazia. Não gravava uma live, mas agora eu quero dar continuidade. Amém, queridos? Após o culto, em nome de Jesus, se o Senhor nos permitir com vida, com saúde, né? Eu creio que a gente vai estar fazendo aqui, a partir das 9h30, nós vamos estar aqui gravando novamente. E eu conto com a sua presença em nome de Jesus. Ô meu querido, amanhã eu coloco, tá bom? Esse hino aí, tá? Em nome de Jesus, você tá pedindo aí. Porque eu tinha colocado um louvor de 1 hora, já tem mais de 1 hora de tempo que a gente tá aqui, né? Gravando aqui. Mas amanhã, se você quiser participar conosco, eu vou estar colocando aí esse louvor como fundo em nome de Jesus, tá bom, meu querido? Que Deus abençoe. Vamos fazer uma oração, né? Você que tá aí assistindo, compartilha essa live aí, tá bom, pessoal? Compartilha em nome de Jesus, que vai ser bênção, para a glória de Deus. Creio que nós vamos estar aqui direcionados pelo Espírito Santo para fazer a obra, pegar a palavra de Deus, amém? Em nome de Jesus, tá, meu querido? Meu objetivo aqui não é criticar a religião de ninguém, não é criticar que tipo de religião você é, não. Estou aqui para fazer a palavra de Deus e deixar o Espírito de Deus trabalhar na sua vida. Assim eu creio, em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Queria que você fechasse seus olhos, se quiser, em nome de Jesus, amém? Senhor, meu Deus e Pai que está no céu, eu apresento a vida desta pessoa que nesta hora participou dessa live. Deus, eu não sei o que esta pessoa está passando, mas talvez ela esteja passando por um momento difícil, de dificuldade, ou já passou, ou há de passar. Por isso eu te peço, Senhor, que tu venhas fortalecer a vida desta pessoa, fortalecer espiritualmente, fisicamente. E se houver alguém que esteja enfermo, Senhor, esta pessoa que assistiu, se tiver alguém que esteja enfermo, vai curando, ó Pai. Em nome de Jesus, eu te peço. Também, Senhor, aqueles que ainda vão assistir, ó Deus, cura esta pessoa, no poder que há no Teu nome, Pai. Assim eu creio no Teu agir na vida dos Teus filhos. Determina, meu Pai amado, a vitória deles. Visita o lar deles, meu Senhor. Visita os seus casamentos. Aqueles, Senhor, que tem suas esposas, aquela que tem seu esposo, Deus, traz restauração. Não deixa o inimigo atrapalhar a vida desse casal. Em nome de Jesus, Tu venhas agir de uma forma especial. Assim abençoa, meu Deus, o lar deles. Entrega a bênção e a vitória. Em nome de Jesus nós te pedimos. E que o Senhor te abençoe nessa noite. E todo tipo. Amém. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Fica na paz do Senhor. Uma boa noite. Em nome de Jesus. Tchau.